Nós vamos agora, então, para a última parte do processo de AIA, que é a etapa de pós-aprovação. Então, nessa etapa, o empreendimento aprovado, ele passa a ser monitorado para observar se são confirmadas as previsões do EIA, para constatar se o empreendimento atende aos requisitos aplicáveis e também, se não atende, para alertar para a necessidade de ajustes, né? Então, é a etapa em que é feito o monitoramento e a gestão do ambiente, conforme o plano de gestão ambiental produzido pelo proponente. Também nessa etapa, né, é feito o acompanhamento. O acompanhamento é realizado por meio de fiscalização, supervisão e auditoria. A fiscalização é feita pelos agentes governamentais, então, de responsabilidade dos órgãos ambientais. A supervisão é feita pelo próprio empreendedor, né, que pode estar monitorando constantemente a sua atividade para ver se ela está em conformidade com os planos de gestão ambiental. E, por fim, aqui a auditoria, que tem caráter público ou privado, que são realizadas de tempos em tempos nesses empreendimentos para mensurar, para avaliar e mensurar adequações e inadequações do funcionamento do empreendimento em relação àquilo que aquilo que foi submetido para a aprovação do empreendimento, certo? Mas não se preocupem, tudo isso nós veremos detalhadamente ao longo da nossa disciplina. Aqui nessa tabela, nós temos um resumo dos principais documentos técnicos das diversas etapas do processo de AIA, segundo a resolução CONAMA. Então, o que tem nessa tabela? Aqui na primeira coluna, qual é a etapa? Na segunda, quais são os documentos de entrada? E na terceira, quais são os documentos resultantes, né? Então, é a entrada e a saída, né, em cada uma das etapas. Lá na apresentação da proposta, então o proponente vai entrar com memorial descritivo do projeto, publicação em jornal anunciando a intenção de realizar determinada iniciativa. Passada a apresentação, documentos resultantes dessa fase é parecer técnico que define o nível de avaliação ambiental e o tipo de estudo ambiental necessário. Depois vem a etapa de triagem, que tem como documento de entrada a avaliação ambiental inicial ou estudo preliminar, e o resultado de documentos resultantes é o parecer técnico sobre o nível de avaliação ambiental e o tipo de estudo ambiental que são necessários para aquele empreendimento em particular. Na etapa de triagem, ainda tem definição da abrangência e conteúdo do EIA. Então, o proponente entra com um plano de trabalho e ele vai receber dos órgãos ambientais os termos de referência. Para a elaboração do EIA e do RIMA, ele vai utilizar os termos de referência que ele recebeu anteriormente e vai preparar, então, o estudo e o relatório, certo? Para a submissão do EIA e RIMA à análise técnica, ele submete, então, esse estudo e o resultado disso vai ser um parecer técnico. A consulta, depois vem a consulta pública, também na etapa de triagem, né, na etapa... na análise detalhada, desculpa. Então, na análise detalhada ainda tem a análise técnica, que é feita utilizando o EIA, os estudos complementares, os documentos resultantes da consulta pública, e então
dessa análise técnica do órgão ambiental é gerado um parecer técnico conclusivo. Desculpa, eu pulei essa linha aqui, pessoal. A consulta pública, né, é a consulta às populações afetadas e público de interesse, ela é realizada obrigatoriamente e o proponente submete os estudos ambientais do relatório e a publicação em jornal dessa consulta pública. O resultado dessa consulta pública são as atas de audiência e outros documentos de consulta pública que serão necessários para que o órgão ambiental possa fazer a análise técnica. A decisão ela é feita, então, juntando o EIA, o RIMA, os pareceres técnicos, né, resultantes da análise técnica e os documentos da consulta pública dessa etapa aqui. Aí, com base nisso, é emitida a licença prévia, olha lá, aquilo que nós comentamos no processo de licenciamento ambiental. A primeira licença, ela é realizada, ela é expedida após esse processo decisório aqui no processo de AIA, ok? Com base na decisão, na etapa de decisão, implementação e construção do empreendimento, são necessários os planos de gestão e os relatórios de implementação do plano de gestão, certo? O plano de gestão é necessário para que possa ser aprovada e emitida a licença de instalação. E os relatórios de implementação do plano de gestão são necessários para a emissão da licença de operação. A operação, né, para a etapa de operação, são requeridos vários documentos e os documentos gerados a partir da etapa de operação são os documentos de renovação da licença e os relatórios de monitoramento e desempenho ambiental. Quando da desativação de um empreendimento, ele também precisa passar por análise do órgão ambiental, então ele precisa submeter um plano de fechamento e a partir da aprovação desse plano de fechamento o empreendimento é licenciado à desativação, ele pode então desativar, ok? Então, finalizada essa parte de hoje, nós teremos então uma atividade que atribui para vocês criar um mapa mental. Como criar um mapa mental? Nós temos aqui uma ilustração retirada desse site, Mapa Mental para Estudo, como memorizar melhor os conteúdos. E aqui vocês têm algumas... aqui está representado um mapa mental e algumas diquinhas de como criar um mapa mental, né? Então, você pode usar cores, agrupando as ideias e pensamentos usando cores. Não escolha apenas um dos lados, aceita ambos os lados do teu cérebro, criativo e o analítico. Quebra a mentalidade na página, o teu cérebro não se limita a uma só página, por isso teus mapas mentais também não devem. Então, você pode ser que o seu mapa não caiba em uma única página. Ninguém é perfeito, então não te concentres na perfeição. O melhor é organizar as tuas ideias mais tarde e deixa as tuas ideias explodir. Aprofunde-se, né? Um ramo do mapa mental pode ser o próprio mapa mental, né? Então, não necessariamente ele vai ter uma estrutura centralizada com vários outros ramos partindo desse quadrinho principal. Ele pode ter um único ramo e aprofundar-se a partir desse ramo, que é o que eu espero de vocês aqui nesse mapa mental que vocês vão criar. E compartilha, que você pode compartilhar com os teus companheiros de estudo, isso te ajudará a obter uma nova perspectiva. Então, vocês podem trabalhar de maneira colaborativa, vocês podem trocar ideias, mas vocês vão entregar a cada um o próprio mapa mental. Então, a minha orientação é: crie seu mapa mental do processo de AIA. Atente para que ele tenha um bom nível de detalhamento, que ele seja organizado e seja didático. Você pode usar cores, pode usar figuras, enfim, usar a sua criatividade conforme também o tempo que vocês tiverem para dedicar a isso.
O mapa mental é uma ferramenta utilizada para organizar, memorizar ou analisar um conteúdo específico, podendo facilitar a sua aprendizagem. Então, ele é muito útil para estudar processos complexos com muitas etapas e organizando essas informações em um mapa mental, isso pode favorecer que vocês compreendam mais facilmente o todo, né, e a sequência das etapas. Como vocês vão construir? Vocês estão livres para isso. Eu sugiro algumas ferramentas, o CMap Tools, GoConc, o FreeMind, mas enfim, vocês podem usar aquela que vocês julgarem mais adequada, ou que vocês tiverem mais facilidade para utilizar. Qual que é a data de entrega? Vocês vão me entregar no dia 27 de julho, juntamente com o último trabalho da disciplina. Mas sugiro que vocês comecem desde já, vão inserindo informações nas caixas à medida que avançarmos nos conteúdos das nossas aulas. Então, assim vocês podem dar um nível de detalhamento adequado, também não sobrecarrega, vai sobrecarregar vocês em relação às outras atividades, né? Vão construindo isso aos poucos. Ok, pessoal? Então tá.